Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Guardiões da Fé Católica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus irmãos da paróquia, através das redes sociais, WhatsApp, para que eles conheçam melhor a fé católica através do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o limbo, do que se trata o limbo. Vejam só, talvez você, sendo mais jovem, não tenha ouvido falar na palavra limbo, mas era muito comum nossos avós, pessoas mais antigas, tenham ouvido falar sobre isso. E, a grosso modo, limbo seria um lugar para onde as crianças mortas sem batismo iriam após a morte. Muita gente, por desconhecer a fé católica, fica se questionando se isso realmente faz parte da doutrina católica ou seria uma espécie de crendice do interior. Nenhuma coisa, nem outra. Primeiro vamos entender o seguinte. A necessidade do batismo sacramental é um dogma de fé católico. Você é salvo por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Perfeito. Mas os méritos de Cristo, a graça salvífica que Jesus conquistou para nós, chega para nós por meio do batismo sacramental. Isso é um dogma de fé. E isso está na própria Bíblia Sagrada. Vamos lá dar uma olhada no que diz o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Vejam só, há muitas passagens, mas eu vou me concentrar apenas nessa. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro que a condição para que sejamos salvos é crer nele, crer em nosso Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador e receber o batismo. Por que eu estou frisando muito isso? Porque nossos irmãos protestantes, apesar de receberem o batismo, em algumas comunidades protestantes ele chega até a ser válido, isso é um assunto para outro vídeo, eles não consideram em sua maioria, sua esmagadora maioria, o sacramento do batismo como condição necessária para a salvação. Para eles a fé em Cristo é mais do que suficiente. Você pode notar que a maioria não batiza criança, eles não têm pressa em receber o batismo, tem gente que passa a vida toda, vai se batizar mais tarde, porque muitos deles têm uma concepção de que o batismo é como se fosse um mero gesto externo, público, de adesão a Cristo. Você pode observar isso, não há pressa, não há preocupação com isso. Enquanto a fé católica é muito clara, Deus age por meio dos sacramentos. Não é que o ato do batismo é uma coisa vazia, uma coisa um mero rito vazio ou supersticioso, de forma alguma. Jesus, ele age por meio do batismo. Foi o caminho que ele escolheu. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 403, ele diz o seguinte: seguindo o pensamento de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo a crianças que não cometeram pecado pessoal. Meus irmãos, se você não é batizado, você não é filho de Deus. Por mais que isso doa no seu ouvido, essa é a verdade. Você não nasce naturalmente filho de Deus. Você foi criado por Deus, tá? Devido ao pecado original que nós trazemos na nossa natureza humana, infelizmente, a gente perde a graça original. E Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, apenas por meio dele, nos dá condições de filho de Deus. Só Jesus é filho de Deus realmente. Mas em Cristo, no momento que eu sou batizado, eu sou integrado ao corpo de Cristo, que é a Igreja, como São Paulo fala. Cristo é a cabeça e eu sou um de seus membros. Jesus é filho de Deus e eu sou um dos membros de Cristo através da Igreja, que é o seu corpo místico. Eu também me torno filho. Filho no filho. Está muito claro isso. Mas
Em relação às crianças, o que a gente pode dizer? Vejam, uma criança não tem pecados pessoais, mas ela tem um pecado original. O pecado original não é um pecado pessoal, mas é a ausência da graça de Deus, é você herdar uma natureza humana já com essa deficiência. E você nasce privado da graça original, nasce privado da condição de filho de Deus. Se uma pessoa morre em estado de pecado, sem ter recebido Jesus como Salvador, como está aqui no Evangelho de São Marcos que a gente acabou de ler, essa pessoa não tem a salvação eterna. Claro, a gente tem, a igreja fala da possibilidade de pessoas que possam ter, por ignorância, não ter conhecido a Cristo, mas isso é uma outra conversa, tá? Mas a pessoa não tem a salvação em Cristo. Mas aí vem a questão das crianças. Vejam, ao longo de toda a história da igreja, surgiram inúmeros debates sobre isso. Santo Agostinho falou sobre isso, vários santos tocaram nesse assunto, vários teólogos também tocaram nesse assunto, e diziam assim, puxa vida, mas a criança é inocente. A mente humana não aceita, não concede a ideia de que uma criança que não cometeu pecado nenhum possa estar no fogo do inferno. Então começou-se a se pensar, e a igreja nunca se pronunciou sobre isso, né? Sobre o que realmente, qual o destino de uma criança que morreu no ventre da mãe, uma criança que morreu alguns dias no seu batismo, e aí o que aconteceu? Daí, pessoal, a grande necessidade de se batizar crianças. Às vezes eu vejo pais católicos que vão batizar o filho, às vezes anos depois do nascimento, por puro comodismo. Não tem pressa nenhuma, quando na realidade a criança nasceu, você pode dar alguns dias para que a criança possa talvez se recuperar melhor, a mãe se recuperar melhor, tal, mas não espace muito esse tempo, o mais rápido possível. Minha mãe, antes de eu nascer, ela teve chegou a dar luz a um filho, mas ele já nasceu com problema, devido ao adiamento do parto, e veio a falecer no próprio hospital. E a enfermeira lá falou com minha mãe que batizou o filho. Ela batizou, mas só pode ser o padre? Não, em condições excepcionais, caso de emergência, qualquer pessoa pode batizar, contanto que utilize a fórmula correta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e utilizando a matéria correta, que é a água. Assim, e a terceira condição, que é fazer aquilo que Cristo quer. A pessoa está batizando, ainda que ela não seja batizada, ela está batizando aquela criança, utilizando a fórmula correta, a matéria correta, e querendo fazer o que Cristo fez. Tá bom? Então, isso foi de grande alívio para minha mãe. Então, sempre se perguntou, o que aconteceu? O que pode acontecer? Não é admissível que uma criança venha a ir para o inferno, ela não cometeu nenhum tipo de pecado. E a igreja nunca deu uma resposta para isso. Então esse campo ficou aberto para os teólogos especularem. E aí, muitos teólogos passaram a defender a ideia do limbo. Limbo, ele vem da palavra do latim limbus, que quer dizer margem, beira, borda, orla, que significava o seguinte: a criança não poderia ter a visão beatífica de Deus, porque não foi batizada. Mas também não faria sentido ela ir para o inferno, porque ela não cometeu nenhum tipo de pecado pessoal. Então se imaginou um estado para as almas das crianças que morreram apenas com o pecado original, em que elas não teriam sofrimento do inferno, viveriam num estado de prazer, de felicidade, mas não poderiam ter a visão beatífica de Deus. Isso, teologicamente, faz sentido. Faz sentido, tá bom? Então, esse conceito se alastrou dentro da igreja durante muito tempo, tá? Muita gente concordava com ele, mas o que muita gente não entende é que isso nunca foi um dogma católico. Quando eu falo nunca foi um dogma, quer dizer, a igreja nunca disse que isso aqui não é dessa forma, ela nunca se pronunciou sobre isso. Então, agora no ano de... acho que foi 2000... isso foi 2007... eu não sei se foi 2007 aconteceu. O Papa... eu não lembro se foi 2007... foi no ano do pontificado do Papa Bento XVI, isso. Saiu até uma reportagem do G1 na época que dizia o seguinte: Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. Foi um título extremamente idiota, não faz nenhum tipo de sentido,
que só podia ter sido feito por um jornalista que não tem o menor conhecimento sobre fé católica e não tem o mínimo de honestidade intelectual para procurar saber. Que um jornalista não saiba o que é o limbo, não conheça a fé católica, aí vai. Mas se não se dá o trabalho de verificar se o que ele está falando é correto. Então, o Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. O Vaticano não decretou o fim do limbo. Se o limbo existisse, a igreja não tinha como decretar o fim dele. Apenas o Papa Bento XVI fez um comentário, né, foi feito um comentário, de que o limbo ele nunca foi um conceito católico dogmático. Quer dizer, a igreja nunca se opôs a ele, porque teologicamente ele faz algum tipo de sentido, mas também a igreja nunca foi lá e disse que aquilo ali era um dogma de fé. Tem que estar muito claro isso. Teve até site protestante dizendo isso. Ah não, agora o Vaticano foi lá e decretou o fim do limbo. Não, ela não pode decretar o fim do limbo. É como, o Vaticano decretou o fim do inferno. Não há como fazer isso. Tá? Então, o limbo, pessoal, é um conceito teológico que surgiu dentro da igreja, no meio dos teólogos da igreja, para tentar dar uma explicação a algo que a igreja não ofereceu. Como a igreja não se pronunciou sobre isso, os teólogos têm liberdade para acreditar e não acreditar. Se você não acredita no limbo, problema nenhum. Se você acredita, problema nenhum também, porque a igreja não se pronunciou sobre isso. É como, por exemplo, durante muito tempo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ou melhor, a Assunção de Nossa Senhora não era um dogma, embora a crença tivesse generalizada dentro da igreja. Então você podia acreditar ou não, mas quando a igreja vem e bate o martelo em 1950 com Pio XII, Nossa Senhora é assunta ao céu, a partir dali você tem a obrigação de acreditar naquilo. Tá? Então, já tudo bem, você explicou o que realmente é o limbo, tá? Que é apenas um conceito teológico, não é um dogma de fé. Mas o que acontece com as crianças que morrem sem o batismo? O Catecismo da Igreja Católica, aqui no número... Vou dizer para vocês aqui. 1261, ele diz o seguinte, achei fantástico isso. Quanto às crianças mortas sem batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. E aqui ele cita 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Marcos 10, 14. Agora preste bem atenção nisso. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então, pessoal, o catecismo foi perfeito quando a igreja fala o seguinte, que a igreja não tem resposta para isso. Mas a igreja acredita, por confiar na misericórdia de Deus, que essas crianças de alguma forma vão ter a visão beatífica de Deus. É o que eu acredito. Tá? Então, entenda o seguinte, a necessidade de batizar crianças, ela é urgente. Os pais católicos não devem espaçar muito esse tempo, pois algo pode acontecer. E lembre-se, a criança, uma vez que ela não recebeu o batismo, ela não é filha de Deus. Por mais que isso doa no seu vidinho politicamente correto. Então, a necessidade do batismo é premente. No caso de urgência, a criança pode e deve ser batizada. E se vem acontecer da criança morrer no ventre da mãe, ou morrer, talvez morrer logo, nascer logo após o nascimento, ela morrer, tal, deve-se confiar a ela a misericórdia de Deus. Que Deus, de alguma forma, os méritos de Cristo podem ser dados àquelas crianças e elas terem a visão beatífica de Deus. É o que eu acredito. E eu sei que está em completa consonância com o que a igreja ensina. Então fique claro para vocês o que é o limbo, que é um conceito teológico, é uma bela especulação teológica que faz sentido, mas que nunca foi dogma de fé. Eu, como católico, prefiro acreditar que o catecismo está falando de que, de alguma forma, os méritos de Cristo são dados àquelas crianças de um jeito que só Deus conhece, por todo o amor que Ele tem a elas. Amém? Então, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e rezem por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.